O programa Saber Direito desta semana é com o professor Davidson Malaco Ferreira. O curso é sobre Direito Constitucional do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Davidson Malaco Ferreira, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e advogado trabalhista. Bom, no Saber Direito, nós estamos abordando a aula sobre Direito Constitucional do Trabalho e essa aula número 3 será abordado o direito do trabalho no Brasil. Na verdade, nós vamos falar sobre a evolução normativa, a evolução do direito do trabalho, especificamente no caso brasileiro. Bom, na realidade, na aula anterior, fazendo um rápido resumo dos temas que foram focados, nós enfatizamos a evolução do direito do trabalho no mundo, principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e também destacamos as fases específicas do direito do trabalho nesses países. Também abordamos as chamadas fontes materiais, que seriam os aspectos econômicos, políticos e sociais que propiciaram o surgimento do direito do trabalho. E como último tópico, salientamos a fase de crise e transição do direito do trabalho na atualidade e destacamos, por fim, os sistemas de normatização trabalhista. É importante esta visualização porque nesta aula vamos fazer a comparação do direito do trabalho, da evolução do direito do trabalho nesses países envolvidos e a evolução no direito do trabalho no Brasil. Pois bem, é importante destacar que no caso brasileiro nós tivemos algumas marcas de distinção, algumas condutas diferenciadas por parte do Estado e por parte da sociedade que impediu um avanço mais significativo do direito do trabalho. É de extrema valia esse tipo de indagação e esse tipo de explanação, porque entender o direito do trabalho na atualidade é fazer primeiro uma remissão ao histórico do direito do trabalho, ou seja, desde suas primeiras linhas, passando então em suas fases, para chegarmos à atual Constituição de 88 e à abordagem dos temas, dos avanços, retrocessos e temas tão atuais em matéria de legislação trabalhista. Eu repito, e é importante que o nosso telespectador saiba disso, que o nosso grande desafio é exatamente estabelecer no direito do trabalho a sua eficácia, a sua eficiência em matéria desses direitos fundamentais. Não há dúvida que nós sempre estamos em processo de evolução, mas o desafio que continua ainda a subsistir é tornar eficaz esse ramo trabalhista e principalmente os direitos fundamentais descritos na Constituição de 88. Pois bem, se percebermos na doutrina trabalhista, principalmente nas grandes obras, nas clássicas obras de direito do trabalho, nós vamos perceber uma certa visualização de fases bastante diferenciada da visualização de fases dos países ocidentais desenvolvidos, Europa e Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos também fases de evolução do direito do trabalho. A doutrina indica a primeira fase como sendo a fase de manifestações esparsas, manifestações incipientes do direito do trabalho. Esse período foi de 1888 até o período de 1930. Bom, é importante destacar, se nós fizermos um paralelo com a evolução normativa anterior dos países desenvolvidos da Europa Ocidental, é que no período de manifestação incipiente do direito do trabalho, terminando em 1930, nos países desenvolvidos eu já vivenciava um período de institucionalização do direito do trabalho, ou melhor dizendo, constitucionalização do direito do trabalho. Então isso por si só já vem à percepção de que realmente o direito do trabalho no Brasil ele teve o seu desenvolvimento tardio, mas é importante trabalhar na premissa base de construção do direito do trabalho. O direito do trabalho só existe com a premissa do labor livre, do trabalho livre. E isso só aconteceu no Brasil, por isso o marco das manifestações incipientes
do direito do trabalho a partir de 1888, com a chamada abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, aí sim surge o ambiente propício para também se criar a regulação trabalhista e a necessidade, por óbvio, de criação de um ramo jurídico de proteção a essa parte hipossuficiente da relação de emprego. Dentro desta fase, nós poderíamos citar um instrumento normativo criado em 1890, que foi o primeiro, então, instrumento de proteção trabalhista, que concedeu férias de 15 dias aos ferroviários. Por isso, esse importante marco, né, no nosso sistema de normatização trabalhista brasileiro. Então, o primeiro diploma em 1890, concedendo férias de 15 dias aos ferroviários. É claro e evidente que essa época de 1888 a 1930 foi marcado por uma singela industrialização, já que o Brasil reconhecidamente atuava no segmento agroexportador, principalmente no setor cafeeiro. Por isso, a essa época, tínhamos a famosa doutrina do café com leite, onde Minas Gerais e São Paulo, né, se destacavam então e se alternavam no poder, marcando aqui, portanto, e deixando claro que o Brasil era um país que adotava no seu segmento agrícola o seu ponto de partida de economia. E nós sabemos, na aula anterior nós vimos exatamente isso, que a Revolução Industrial é aquela que remodulou o nosso mercado e as condições de trabalho agora de uma classe trabalhadora mais livre, uma classe trabalhadora que poderia ter a premissa do trabalho livre, sua fonte geradora de subsistência, vendo no empregador esta fonte geradora de subsistência. Então, esse período é marcado por um período enfatizado no segmento agrícola, de pouquíssima industrialização e, portanto, de pouquíssima construção de direitos trabalhistas. Por isso, esse período é chamado de manifestação esparsa, manifestação meramente incipiente. Depois desse período, o Brasil experimentou o chamado período de institucionalização do direito do trabalho. Esse período foi de 1930 até a Constituição de 88, até 1988. E nós tivemos nesse período uma certa dupla face. Por que essa dupla face, esse duplo período? Porque nós tivemos um período de 1930 a 1945 que foi marcado com um compromisso mais autoritário corporativista em torno da legislação trabalhista. A partir de 46, nós começamos a ter um avanço democrático mais significativo com relação à área trabalhista. Mas vejam vocês que nós já falamos em institucionalização. Nós não falamos em período de amadurecimento, em período de desenvolvimento natural do direito do trabalho e já passamos, então, para um período de constitucionalização do direito do trabalho. É bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque deixamos de ter a fase de amadurecimento, mas é bom porque tivemos a institucionalização, ou seja, a perpetuação dessas garantias trabalhistas, desses direitos trabalhistas e a elevação dessas garantias ao estuário constitucional. Lembrando que a Constituição que tratou de matéria trabalhista, a primeira Constituição do Brasil que tratou da matéria trabalhista foi a Constituição de 1934, onde se inaugura, então, um período de institucionalização do direito do trabalho. Mas não é apenas isso. Este período de 1930 em diante, ele foi marcado, e aí dentro da primeira faceta, né, da primeira fase, de 1930 a 1945, ele foi marcado por uma influência internacional autoritária corporativista. Lembremos que nesse período de 30 até um pouco mais, até a época de 40 a 45, nós tivemos em alguns países estrangeiros, principalmente na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, experiências autoritário-corporativistas, extremamente centralizadoras, que se por um lado enfatizaram o contexto social como um contexto, então, de valorização desses direitos, por outro, suprimia certas garantias individualizadas. E a CLT, criada exatamente nesse período, dentro desse período,
foi, de certo modo, uma compilação ou foi, de certo modo, influenciada por esses resquícios ou por essa, então, influência autoritária corporativista de outros países que focaram a legislação trabalhista em seu sentido populista, mas suprimiram certas garantias fundamentais. Dentro dessa seara do período de institucionalização, adotando então essas experiências ideológicas da Alemanha, da Itália, é que o Brasil se transformou em matéria de legislação trabalhista. Ou seja, até 1930, pouco se tinha com relação à legislação trabalhista de proteção. Enquanto nos estados mais desenvolvidos, estrangeiros mais desenvolvidos, nós já tínhamos um período de constitucionalização. Então, esse período de 1930 até 1945 é marcado pela chamada intensa atividade legislativa estatal. É importante que se diga isso, porque se nós estamos, então, falando que a ideia é de abarcar situações corporativistas, estrangeiras, experiências estrangeiras de corporativismo, o direito do trabalho de construção, que ainda vale até hoje, é um direito que estava respaldado nessas experiências corporativistas, o que impede, portanto, uma demonstração inequívoca e de clareza de que o direito do trabalho brasileiro sempre foi efetivamente democrático, né? Parece ser democrático de um lado, mas o seu conteúdo acaba sendo um conteúdo corporativista e autoritário em face dessas razões que foram colocadas das experiências autoritárias corporativistas. E o importante se destacar é exatamente isso. O Estado avoca para si o poder, a manifestação de construção dessa legislação trabalhista. E isso para o direito do trabalho democrático, porque isso será inclusive, né, as exposições das aulas subsequentes, ele necessita como condício sine qua non de termos manifestações democráticas de construção do direito do trabalho. Então, o que hoje se enfatiza como crítica do direito do trabalho é exatamente a ideia de que o direito do trabalho, naquela época, foi baseado em certas instituições autoritárias corporativistas. O nosso desafio, portanto, no segundo momento, né, além da eficácia dos direitos fundamentais, é traduzir também o afastamento dessas instituições autoritárias corporativistas. E é essa ideia que foi marcada exatamente nesse período de 1930 até 1945, onde o Estado avoca para si esse monopólio de construção de normas trabalhistas e impede a construção democrática de direitos trabalhistas feitas pela sociedade. E esse, na verdade, é um grande ponto, é um grande compromisso do direito do trabalho com a sociedade pluralista, com a sociedade que se envolve na construção de direitos. Mas naquela época, quando nós começamos a desenvolver um direito do trabalho construído em sua formação estrutural, normativa, nós, sociedade, estávamos impedidos, em decorrência dessa visualização autoritária corporativista por parte do Estado, de reconhecer o processo de construção democrática do direito do trabalho. Repito, se por um lado é bom, porque nós não tínhamos nada, por outro lado, nós acabamos por efetivamente afastar a construção democrática e enraizar ainda mais a construção baseada em institutos autoritários corporativistas. Como maneira de demonstração desse ideário de 30 a 45, nós podemos citar algumas instituições importantíssimas para essa construção da norma trabalhista de proteção. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, estrutura hoje e até hoje ligada ao Poder Executivo, né, como manifestação ministerial e que tem uma importância enorme com relação ao cumprimento e à fiscalização das relações de trabalho. Mais um desafio para a sociedade contemporânea, que essa manifestação de fiscalização e de cumprimento, de visualização do cumprimento das obrigações trabalhistas e a imputação de multas em razão desse não cumprimento, que ela tem inclusive maior eficiência, maior amplitude, maior compromisso por parte do Estado exatamente nesse viés, para a busca da efetividade desses direitos fundamentais. Mas o Ministério do Trabalho, ele de certo modo ainda estava preso
ao chefe do Poder Executivo e que nessa época nós já sabíamos muito bem, já se encontrava nas mãos de Getúlio Vargas, né, um pouco a posteriori a construção do Ministério do Trabalho, então já se encontrava sobre a batuta do chefe do Poder Executivo, a essa época Getúlio Vargas, e que nós conhecemos muito bem a história de que Getúlio Vargas era um populista. Getúlio Vargas ele teve realmente respaldada essas experiências autoritárias corporativistas. Nós sabemos que existiu no Brasil aquela concepção ainda de períodos ditatoriais à época de Getúlio Vargas, e tudo isso e todas essas experiências foram puxadas para o direito do trabalho brasileiro, e por isso a crítica tão incisiva com relação a esses institutos trabalhistas que foram montados a essa época. Então, a ideia de construção do Ministério do Trabalho é a efetividade e a busca da efetividade dessa legislação trabalhista que de repente surgiu como ponto positivo e que já mereceria proteção em matéria de fiscalização e de cumprimento espontâneo. Como disse também, a Constituição de 1934 foi aquela que tratou pela primeira vez dos direitos trabalhistas. E aí, nesse caso específico dos direitos trabalhistas fundamentais, nós tivemos, evidentemente, uma experiência muito gratificante, uma experiência muito importante para a construção do direito do trabalho e para a eficiência desse direito do trabalho. Eu não posso deixar de destacar, porque é um órgão importantíssimo e criado exatamente nesse período, né, de 1930 até 1945, que foi a criação da Justiça do Trabalho. Na verdade, qual foi o foco de criação da Justiça do Trabalho e das suas instituições democráticas, né, que estariam em torno dela? A Justiça do Trabalho teve previsão constitucional em 1934. Então, a Constituição de 34 fez a previsão da criação da Justiça do Trabalho. Depois, em 39, nós tivemos, através do Decreto-Lei 1237, em 1939, a criação da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho só efetivamente começa a funcionar em 1941, onde se instalam as chamadas Juntas de Conciliação e Julgamento, os Conselhos Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho. Hoje, respectivamente, Varas do Trabalho, né, na atualidade, Varas do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. O interessante a se destacar ao telespectador é que a Justiça do Trabalho, no início então de sua construção em 39, era um órgão ligado ao Poder Executivo, não era um órgão ligado ao Poder Judiciário, que nos causa um certo espanto na atualidade, mas no início a Justiça do Trabalho era um órgão do Poder Executivo, ligado em especial ao Ministério do Trabalho. E me parece interessante frisar também que, por isso que até hoje nós temos no direito do trabalho a reclamação trabalhista, né, como foco quase que administrativo das condutas da Justiça do Trabalho, e também com relação à Justiça do Trabalho, ela só foi desvinculada do Ministério do Trabalho a partir da Constituição de 46, onde nós tivemos efetivamente uma Justiça do Trabalho ligada ao Poder Executivo. Então não há dúvida que a Justiça do Trabalho cumpre e vem cumprindo um papel essencial na efetividade desses direitos fundamentais. Eu vou chamar a primeira pergunta na tela. Vamos lá. Olá, professor. Eu sou Tiago Melo. Eu queria saber se o modelo normativo brasileiro sempre foi democrático. Muito bem, Tiago. Obrigado pela sua pergunta. Tiago, eu acho que ficou claramente demonstrado aqui que o pano de fundo era altamente democrático, mas o conteúdo da legislação trabalhista ela foi realmente baseada em institutos autoritários corporativistas. E eu queria deixar aqui, Tiago, um dado também para o estudo, é que a CLT, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, de maneira mais pormenorizada, mais destacada, a CLT é uma compilação, é um paralelo, digamos, normativo da chamada Carta del Lavoro Italiana. E essa Carta del Lavoro Italiana foi expedida por nada mais, por nada menos que Mussolini, conhecido ditador
conhecido então pela supressão desses direitos fundamentais, mas que naquela época, em face do populismo, em face da ênfase ao Estado social, foi visto com bons olhos. E mesmo porque, no caso brasileiro, pouco tínhamos com relação à legislação trabalhista. Mas isso deixa claro apenas esse dado de como realmente nós construímos a legislação trabalhista desde o seu nascimento. Portanto, parece que o nosso direito do trabalho ele sempre foi verdadeiramente democrático, porque construído à base da Constituição de 34, anteriormente em uma legislação infraconstitucional, mas depois elevado ao patamar constitucional e depois sempre sendo tratado pelas constituições posteriores, mas o que se percebe é realmente ainda uma ideologia autoritária corporativista que aos poucos vem sendo refutada e vem sendo afastada, e um dos marcos importantes desse afastamento foi a própria Constituição de 88, um tema que será abordado a posteriori. Ainda com relação a essa fase de institucionalização do direito do trabalho, dentro desse período de 30 a 1945, nós não podemos deixar de destacar a CLT. A consolidação das leis do trabalho, Decreto-Lei 5254 de 1943, a partir então dessa oportunidade normativa que tivemos de codificar toda a legislação trabalhista. Vejam que a legislação trabalhista já existia, portanto, normas esparsas que tratavam de diversos assuntos focados, evidentemente, na legislação estatal, e em 1943, Getúlio Vargas resolveu consolidar, 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas resolveu consolidar toda essa legislação, transformando-a em um único instrumento normativo, o que não quer significar que nós não tenhamos hoje a legislação esparsa, mas a legislação base trabalhista está toda concentrada na consolidação das leis do trabalho, 1º de maio de 1943. Já que nós estamos agora em 2003, em maio de 2003, o destaque à CLT atualmente é o seu aniversário de 70 anos. Então a CLT é uma senhora, mas uma senhora que se encontra em plena atividade, é uma senhora que hoje já sofreu algumas modificações, mas tem realmente na CLT uma grande marca de avanços em matéria de legislação trabalhista, em matéria de proteção a essa parte hipossuficiente. Então, conhecendo um pouco mais a CLT, apenas para destacar aos telespectadores, a CLT ela foi dividida em uma parte de direito material e uma parte de direito processual. Então, a partir de um determinado ponto da CLT, nós temos o tratamento de direito processual, onde se faz inclusive o ajuste da normatização da Justiça do Trabalho, dos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, as varas do trabalho, passando inclusive pelas ações trabalhistas, enfatizando todos os ritos trabalhistas, os procedimentos especiais do direito do trabalho, depois enfatizando também dissídios de natureza individual, dissídios de natureza coletiva, passando pelo sistema recursal trabalhista e enfatizando como último aspecto a chamada execução no direito processual do trabalho. Essa é a última parte do texto consolidado, essa é a última parte da CLT. A primeira parte da CLT é a parte que trata do direito individual do trabalho e também, de certo modo, que trata do direito coletivo do trabalho, que seria exatamente o tema da nossa aula, dos nossos encontros. O que nós vamos perceber é que a CLT ela inicia o seu texto através de incursão de certos conteúdos basilares. Então, nos primeiros artigos da CLT, nós teremos a construção da figura jurídica do empregado, no artigo 3º, a figura jurídica do empregador, no artigo 2º, o chamado trabalho a domicílio, no artigo 6º, o chamado tempo à disposição
pelo empregado ao empregador no artigo 4º. Enfim, nós temos uma série de aparatos, culminando depois no artigo 9º da CLT, que trata, né, da nulidade e do afastamento de qualquer forma que venha precarizar e a fraudar a legislação trabalhista, e aí dando continuidade à legislação trabalhista em sua natureza geral e especial. E por que geral e especial? Porque, num primeiro momento, a CLT ela estabelece algumas normas gerais de trabalho, com relação, por exemplo, à anotação de carteira de trabalho, com relação à própria fixação da jornada de trabalho, e, posteriormente, a CLT começa a tratar de forma mais específica e especializada com relação a certas profissões que mereceram um tratamento especificado no texto consolidado. Isso certamente aconteceu porque em algumas profissões nós tivemos um tamanho grau de organização que isso certamente refletiu também na ideia de uma construção normativa em separado. Eu não quero aqui, eu quero deixar aqui bem claro que as normas gerais elas sempre serão reconhecidas, ou seja, os direitos e garantias serão os mesmos. O que nós estamos falando é de especificidades com relação a certas profissões. Por exemplo, os bancários, né? Bancário tem regulação própria, os músicos têm regulação própria, os engenheiros têm regulação própria, os ferroviários têm legislação própria, os professores também têm uma legislação específica. Isso veio exatamente do alto grau de organização dessas categorias e que na época do texto consolidado mereceram então um destaque em separado com relação a esse sistema de normatização. Depois que a CLT faz todo esse aparato de legislação especial, de categorias especiais, sem olvidar aqui destacar que a legislação extravagante também pode complementar essa legislação especial para certas categorias, nós nos enveredamos também sobre o direito coletivo do trabalho, né? Falando um pouco mais sobre sindicatos, falando um pouco mais sobre a estrutura sindical, e me parece que nesse ponto há a grande demarcação da legislação trabalhista autoritária corporativista. Essa legislação autoritária corporativista, ela veio realmente a frear, como disse anteriormente, o avanço da sociedade na construção de normas trabalhistas. E isso fez um mal tremendo para o direito do trabalho brasileiro. Nós não podemos deixar de destacar isso. Ou seja, direito do trabalho democrático, direito do trabalho na atualidade, direito do trabalho avançado e eficaz, tem que conjugar esses dois fatores, a atuação do Estado e a atuação da sociedade. A partir do momento que eu criei o afastamento da atuação da sociedade, eu construí um direito do trabalho autoritário. Eu construí muitas vezes um direito do trabalho afastado do nosso contexto real e que hoje merece inúmeras e inúmeras reinterpretações. Como disse, a CLT é uma senhora de 70 anos, mas hoje nós temos uma Carta de Direitos Trabalhistas que tem que ser reinterpretada. Reinterpretada porque a base de construção do direito do trabalho naquela época não é mais a base histórica, econômica, política e social que vivemos na atualidade. Por isso, esta visualização tão importante em se destacar o direito do trabalho nesse período autoritário corporativista de 1930 até 1945. A partir desse período, aí nós inauguramos a segunda fase, né? Dentro da mesma fase de institucionalização, ou seja, de constitucionalização do direito do trabalho, nós temos agora uma outra face, a face que foi de 1946 até 1988. E aí nós podemos pensar que a partir da Constituição de 1946, nós tivemos uma abertura para um processo democrático trabalhista de construção de normas. E isso é verdade. Mas o avanço foi extremamente tímido. Parece-nos que nós estávamos presos ainda a esses institutos corporativistas, a esses institutos autoritários. Então nós não conseguimos nos desprender desses institutos corporativistas. Dentro desse viés é que o direito do trabalho não conseguiu avançar democraticamente como deveria.
A partir de 46, nós tivemos aberto esse ambiente, mas não conseguimos efetivamente traduzir esse ambiente propício em uma normatização verdadeiramente democrática. E o pior é que, a partir do momento que eu criei esse ambiente propício, mas com avanço tímido, em 1964, todos nós conhecemos, houve o golpe militar. Então nós estamos falando de um Estado que cerceia e que suprime certas garantias fundamentais e que deixa de lado esses direitos sociais, que já eram direitos sociais mais consolidados, mas que deveriam ter sido complementados através da própria participação da sociedade na construção dessas normas. Então nós tivemos, infelizmente, mais uma afronta à construção democrática do direito do trabalho. Esta construção, definida a partir de 64, ela foi uma construção completamente minimizada em matéria de participação da sociedade. E em vista disso, nós não conseguimos afastar aquilo que já era autoritário corporativista e avançar, como os países desenvolvidos já conseguiram avançar em matéria de legislação democrática trabalhista. Esse é e continua sendo um dos grandes desafios ainda do direito do trabalho, superar essa herança do período autoritário corporativista. É bem verdade que, apesar de não termos obtido sucesso com relação a essa forma de atualização democrática, nós também não perdemos e não retrocedemos nas garantias que já conquistamos. E esse é um dado importante, né? Porque se nós sempre enfatizamos como princípio do direito do trabalho o princípio do não retrocesso social, pelo menos nesse período, já que nós não avançamos, nós também não retrocedemos em matéria de garantias fundamentais. Então, nós tivemos ainda a visualização plena de que os direitos fundamentais trabalhistas deveriam ser tratados do ponto de vista constitucional. O problema era a supressão de certas garantias individuais, principalmente a liberdade associativista, que era primordial para o direito do trabalho. Percebam vocês que, se a gente fizer um rápido, então, resumo, se a gente quiser caminhar para um processo mais democrático de construção de normas trabalhistas, nós vamos ver que, primeiro, em 1930 a 45, um período que o Estado assumiu para si a construção de normas, sociedade afastada. Depois, em 46, um período onde nós poderíamos realizar essa atividade de construção democrática, mas estávamos tímidos, presos a esses institutos autoritários. E aí veio o golpe militar, onde novamente o espírito associativista, a liberdade de associação, a liberdade então de manifestação popular foi suprimida. E aí nós tivemos mais um período que infelizmente não conseguimos, apesar de não retroceder, mas não conseguimos avançar em matéria de direitos trabalhistas. E isso só foi superado a partir do momento em que se afasta a ditadura militar e entramos então em um outro tipo de paradigma, e esse paradigma inaugurado pela Constituição de 88 certamente é o grande marco teórico, é o grande marco normativo para a construção desse direito do trabalho democrático, mas que efetivamente ainda encontra raízes nesses institutos autoritários corporativistas. Mas é verdade, avançamos sim em matéria de normatização trabalhista quando trouxemos a esse patamar constitucional a plena liberdade e o afastamento de alguns institutos autoritários corporativistas. E me parece aqui uma grande discussão que deve ser travada também em matéria de direito do trabalho é a fase que visualizamos na atualidade. A fase que nós estamos no direito do trabalho brasileiro é a fase de transformações do mundo do trabalho. É mais uma vez a fase de crise e transição que foi citada na aula passada. O problema, que me parece, no direito do trabalho brasileiro, é o impacto que isso ocasionou dentro da nossa legislação, que começa a ser verdadeiramente democrática. E essa é uma visualização extremamente relevante para que nós possamos compreender exatamente o direito do trabalho brasileiro.
todas aquelas linhas que foram ditas na última aula, no nosso último encontro, como a chamada globalização, como a chamada ideologia neoliberal, como a chamada internacionalização de mercado, como a chamada flexibilização trabalhista, tiveram dentro da ordem jurídica trabalhista brasileira um impacto ainda mais forte. E essa me parece uma importante demarcação do direito do trabalho brasileiro, porque a partir do momento em que eu abri um espaço, agora sim, verdadeiramente democrático, tido pela Constituição de 1988, a partir desse momento, onde eu deveria avançar, onde eu poderia avançar, e aí de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, eu estou vivendo no mundo uma fase de transformações, uma fase de crise e transição. Então, por isso que essa fase realmente até hoje nos atordoa, até hoje deixa marcas constantes na evolução do direito do trabalho brasileiro. Vamos passar para a segunda pergunta na tela. Olá, professor. Meu nome é Brenda Pamplona e a minha dúvida é: o que temos de diferente na evolução do direito do trabalho no Brasil? Muito obrigado pela sua pergunta, Brenda. Na verdade, nós temos duas diferenças e vitais diferenças, diga-se de passagem. E é importante dizer isso para os nossos telespectadores também, em complemento daquilo que está sendo dito. Primeira diferença, comparando evolução do direito do trabalho nos países desenvolvidos, da Europa Ocidental e Estados Unidos, e o direito do trabalho brasileiro. Primeira demarcação importante, fase cronológica. Vamos fazer uma comparação aqui, rapidamente, um revival. Lá nos países ocidentais desenvolvidos, 1802, 1848, fase de manifestação esparsa. No Brasil, 1888 a 1930. Isso faz uma diferença enorme do ponto de vista cronológico, ou seja, o que eu queria resumir com isso e concluir com isso? O nosso direito do trabalho, ele nasceu tardio, né? Ele já nasceu dentro de um processo de construção nos países envolvidos que já estava enraizado. Essa diferença cronológica, ela é muito importante. E por que ela será importante para a nossa visualização também? Porque a partir do momento que nós estamos sempre fazendo comparação entre direito do trabalho nos países envolvidos e direito do trabalho brasileiro, isso já vai ser uma das formas para afastar qualquer maneira ou qualquer ideia de simplesmente importar uma solução no direito estrangeiro e colocá-la no Brasil. E por que isso acontece? Porque as formas de manifestação e de evolução foram diferentes. Então, a primeira diferença, essa cronologia significativa, né, do ponto de vista cronológico, significativo que mostra que o direito do trabalho brasileiro ele nasceu de uma maneira tardia. O segundo ponto de diferença, e eu acho que vocês reconheceram isso, que em nenhum momento eu disse que no Brasil nós tivemos a fase de consolidação e sistematização do direito do trabalho. Então, o direito do trabalho brasileiro não passou por essa fase de consolidação e sistematização. E, novamente, fazendo remissão à aula passada, eu disse a vocês que essa fase de consolidação e sistematização do direito do trabalho é uma fase de amadurecimento, é uma fase de adaptação do ideário de proteção trabalhista à sociedade. E quando a gente fala de adaptação desse ideário trabalhista, eu quero mostrar, e é importante que se diga isso, principalmente para todos nós, sociedade, que a matéria trabalhista de proteção tem que ser vista com naturalidade, ela não tem que ser vista com espanto. Muitas vezes me perguntam, né, e essa foi inclusive uma das perguntas aqui, por que o direito do trabalho é protetivo? Se fosse essa pergunta tão somente, responderíamos com a maior tranquilidade porque a proteção trabalhista. O problema é que ela sempre vem depois com a consequência de que o direito do trabalho protetivo ele impede o desenvolvimento econômico-social, impede o desenvolvimento do próprio sistema. E aí nós temos que sempre mostrar para os operadores do direito, para a própria sociedade, que a construção de um direito trabalhista forte é uma construção que vai privilegiar o próprio sistema capitalista.
Eu costumo dar esse exemplo, mas ele é muito significativo. O 13º salário, que na legislação trabalhista é chamada de gratificação natalina, né? Não por acaso que ele é pago, então, ao final de cada ano corrente. Ela é responsável pelo grande desenvolvimento da sociedade no final do ano, nas vendas do final do ano. O próprio Estado, de certo modo, e não é por acaso, ele também, até ele se beneficia com relação ao direito trabalhista, porque alguns dos principais impostos são pagos no início do ano, ou seja, já aproveitando que o próprio trabalhador teria condições financeiras de arcar com esses custos. Então, quando a gente diz que o direito do trabalho ele é protetivo, nós estamos legitimando o próprio sistema através da distribuição de renda, através da inclusão social. O sujeito hoje excluído da sociedade é o sujeito que não participa do sistema capitalista. O sujeito hoje que se afasta, então, da sociedade, através pelo desemprego, né, pela falta de direito do trabalho, ele pode ser até um cidadão do ponto de vista constitucional brasileiro, mas ele não participa efetivamente da sociedade, porque ele é um sujeito excluído. Por isso que o direito do trabalho tem como uma das suas funções a inclusão social. Essa ideia é muito importante para que nós possamos compreender que essa manifestação normativa ela é de suma importância para o próprio desenvolvimento do sistema capitalista. E aqui no Brasil nós tivemos essa possibilidade, mas tivemos essa possibilidade com um avanço tímido. Tivemos essa possibilidade, infelizmente, dentro de uma perspectiva que não impulsionou a democracia trabalhista e os institutos verdadeiramente democráticos trabalhistas. E quando inauguramos o período constitucional de 88, e ainda assim nós tivemos um não afastamento integral de algumas instituições autoritárias corporativistas. Então, nesse aspecto, é importante frisar, pela pergunta e pelas perguntas que são sempre enfatizadas, de que no Brasil nós vivenciamos sim uma diferença com os países da Europa Ocidental, porque nós pulamos fase, porque nós não tivemos esse período de amadurecimento. Resumidamente, o direito do trabalho foi imposto. O direito do trabalho no Brasil foi imposto pelo Estado. E tudo isso, e sempre que uma norma trabalhista é imposta, ou qualquer outra norma é imposta à sociedade, ela tem uma natural rejeição por certos segmentos sociais. E o segmento social de maior rejeição é a própria economia, porque vê no direito do trabalho a redução de seu lucro, vê no direito do trabalho a grande marca de custo, né, que obviamente reflete na lucratividade do empresário, mas, como disse, eu acabei de mostrar, através de uma parcela trabalhista, que o direito do trabalho verdadeiramente democrático, fortalecido, fundamental, eficaz e eficiente, é aquele que legitima e desenvolve o próprio sistema. Se eu não consigo visualizar um ciclo virtuoso, eu chamo de ciclo virtuoso, porque no sistema capitalista conjugado com o direito do trabalho, nós temos que ter trabalho, produção, consumo. Trabalho, produção, consumo. Essa equação é a equação natural do sistema. É a equação que busca, através do direito do trabalho, o seu equilíbrio. Porque eu posso continuar tendo lucro, desde que haja uma divisão dessa parcela de lucro, uma divisão, então, natural do próprio sistema capitalista com o trabalhador que realiza, através do meio de produção, a lucratividade de seu empregador. Então, não há dúvida que as nossas fases do direito do trabalho, elas foram diferentes, sim, de outros estados estrangeiros. E é por isso que a própria indicação de simplesmente uma viabilidade de trocas, uma viabilidade, então, de importação de solução de estados estrangeiros, não funciona para o direito do trabalho brasileiro. Digamos que nós estamos, sim, num período de crise e transição e de transformações do mundo do trabalho. Mas é negativa a ideia que viabiliza tão somente a interposição de certos institutos do direito estrangeiro, institutos que funcionam, então, em certos países,
sendo transportados automaticamente para o direito do trabalho brasileiro. Não vamos conseguir, através dessa ideia, através desse direcionamento, a simples conjugação e efetividade desse ideário trabalhista. Não podemos deixar de destacar também, como linha dessa evolução do direito do trabalho brasileiro, o tema da flexibilização trabalhista no Brasil. Se a flexibilização trabalhista ela está contextualizada no mundo, no Brasil ela foi sentida ainda mais. Repito, já que nós tivemos esse direito do trabalho afastado do ponto de vista democrático dentro da sua evolução natural, já que nós pulamos, demos um verdadeiro salto histórico de um período de manifestação incipiente já para um período de constitucionalização do direito do trabalho, isso certamente influenciou ainda mais a ideia da flexibilização trabalhista. Já que nós então trouxemos o contexto da globalização também no mercado brasileiro, o contexto da ideologia neoliberal que na década de 90 foi avassaladora no país, e exatamente esse foi o marco das grandes formas de flexibilização trabalhista que nós tivemos no direito do trabalho brasileiro. Isso certamente fez com que o direito do trabalho não pudesse avançar aquilo que deveria avançar, não pudesse traduzir aquilo que se destaca como fonte fundamental e como perspectiva de eficácia fundamental dos seus direitos sociais. Então, a flexibilização trabalhista no Brasil foi muito mais sentida. E eu queria destacar que essa flexibilização trabalhista, ela pode ser vista através de duas facetas também. Existe a flexibilização trabalhista, que ela é a chamada flexibilização mais ortodoxa, que é a flexibilização que apregoa a desregulamentação do direito do trabalho. Vejam a que ponto chegamos, Então, uma doutrina de natureza econômica que quer ditar as regras jurídicas, ela vai apregoar a flexibilização através da desregulamentação do direito do trabalho. Pessoal, desregulamentar significaria rasgar a Carta de Direitos Trabalhistas, deixar com que as partes, através da negociação coletiva, possam estabelecer o seu ponto principal, a sua regulamentação principal em matérias trabalhistas. E nós vamos, Estado, ele vai se afastar desse sistema de normatização trabalhista. Então vejam a que ponto chegamos dentro do nivelamento da flexibilização, que certamente tem um dos grandes inimigos, entre aspas, o princípio da proteção trabalhista. E de outro lado, a flexibilização pode ser vista também de uma maneira mais amena. E essa flexibilização mais amena é uma flexibilização que vai apregoar e que vai destacar uma pouca interveniência do Estado em matéria de legislação trabalhista e o papel da sociedade através da negociação coletiva, dos acordos coletivos de trabalho, das convenções coletivas de trabalho, e tendo esses dois instrumentos jurídicos, o essencial foco da regulamentação, da nova forma de regulamentação das relações jurídicas de emprego. Ou seja, eu vou agora minimizar os efeitos do Estado com relação à interveniência em matéria de legislação trabalhista e passar para a própria sociedade o poder de construção e de regulação dessa norma trabalhista de proteção, enfim, da regulação da relação de emprego, que é o foco do direito do trabalho. Vamos passar então para a última pergunta aqui na tela. Olá, professor. Meu nome é Natália de Macedo Guedes e a minha pergunta é: e no Brasil, qual a fase do direito do trabalho vivemos atualmente? Muito obrigado, Natália, pela sua pergunta, Natália, eu vou responder a sua pergunta com mais uma indagação, e diria mais um desafio. Então, a nossa fase atual é uma fase de desafio. E eu desafio, Natália, a todos nós, e desafio todos os estudantes e operadores de direito, a estabelecer como o nosso norte de construção do direito do trabalho exatamente aquilo
que nós buscamos no texto constitucional. É buscar efetividade a essas garantias fundamentais. É buscar realmente no direito do trabalho a não perda deste princípio da proteção. Porque hoje nós vivemos o grande embate, digamos, a grande luta do direito do trabalho sem dúvida nenhuma, entre o princípio da proteção e a flexibilização trabalhista. Vejam que a flexibilização trabalhista, ela veio para tentar retirar um pouco desse contexto de proteção. Já a proteção, ela busca sempre maiores e sempre melhores, como marca de avanço, melhores condições socioeconômicas, essencialmente no sentido de concessão de certas prerrogativas de direito. O grande problema é que nós já adotamos, constitucionalmente falando, a flexibilização trabalhista. E nessa adoção da flexibilização trabalhista, muitos saem vencidos, muitos também saem vencedores. O que eu gostaria de destacar nessa parte final, e depois fazendo o resumo final dessa aula, é que realmente a nossa legislação trabalhista, ela precisa de modificações, mas ela pode não deixar a proteção trabalhista como a marca e sua principal marca de construção. O desafio é este: vamos adotar essas novas formas, vamos avançar em matéria de legislação trabalhista nessas novas formas de trabalho, mas não vamos perder a essência de proteção. Vimos então de forma resumida mais uma vez o direito do trabalho no Brasil através da sua premissa básica, a partir de 1888, com a abolição da escravatura, passamos pelo período de manifestação incipiente, passamos pelo período de institucionalização, onde nós percebemos essa construção por parte do Estado de maneira incisiva e de maneira concentrada. Mostrei alguns institutos autoritários corporativistas que serão abordados um pouco mais à frente e mostrei para vocês também um pouco sobre a nossa fase atual, a nossa fase de crise e transição do direito do trabalho, que foi muito mais sentida no Brasil por essa, infelizmente, por uma influência de certos acontecimentos históricos que fizeram com que o direito do trabalho democrático não pudesse avançar cada vez mais. Um abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.